Olá, bom dia. Estamos reunidos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a lição de número 25 dessa série de Gênesis, no princípio. E hoje nós vamos falar sobre, ainda dentro do ciclo de Jacó, só que o ciclo de Jacó ele é estendido. Nós estudamos aqui os ciclos de Abraão, de Isaac e de Jacó, depois que nós estudamos também a história primeira, e nós estamos tentando desvendar como a ação de Deus em criar um ambiente para que o homem viva foi quebrada, e Deus está trabalhando agora para restaurar o paraíso perdido. Até um livro com esse nome, chamado Paraíso Perdido, e é interessante porque o livro de Gênesis começa com um jardim, o livro de Apocalipse também termina, seu último capítulo é um grande jardim, que é a Jerusalém celestial, que desce do céu, ataviada e vestida como noiva. Pois bem, nós temos aqui o pacto de Deus com os homens, e esse pacto começa através da escolha de famílias, especialmente de uma família, que é a família de Abraão. Nós vamos orar e hoje nós vamos estudar o protagonismo dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó. Nós já estudamos rapidamente o ciclo de Jacó, esse ciclo não se encerrou, mas praticamente Jacó começa a se retirar de cena e os seus filhos começam a assumir a cena, e nós vamos ver a diferença entre a ação de cada um dos filhos, até que nós cheguemos ao capítulo 37, que nos fala do filho de Jacó, que vai resgatar essa história, que vai fazer cumprir as promessas e ser um elo importante na continuidade do pacto de Deus com o povo de Israel. Vamos orar, vamos buscar ao nosso Deus. Querido Deus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo frescor que ela tem, por toda a alegria que nós temos em estudar. Quero te pedir que o Senhor nos abençoe, nos ilumine-nos através do teu Santo Espírito, ó Pai, que pode falar ao nosso coração, e ilumine, Senhor, tanto a tua palavra como os nossos corações, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem reservado e revelado para nós na tua palavra. Te agradeço em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós queremos aqui começar trabalhando justamente com essa tela aqui, para que a gente possa compartilhar com você e você possa compartilhar conosco este momento especial. Nós estamos, então, aqui no livro de Gênesis, e eu quero trabalhar com vocês Gênesis 33, 18 até 36, 43. Notem que é um trecho curto, mas de grande importância nessa transição, e para que a gente possa entender esse protagonismo dos filhos de Israel, como os filhos de Israel começam a agir com a anuência ou não do seu pai, e vão, de certa forma, dar continuidade a esse ciclo de Jacó. Lembre-se, o livro de Gênesis, ele nos fala dos patriarcas. Normalmente, quando a gente pensa nos patriarcas, a gente pensa nos três principais ciclos, que são o ciclo de Abraão, Isaac e Jacó. Acontece que Jacó recebeu um novo nome, o nome de Israel. E os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó, também são chamados de patriarcas. Há até um livro apócrifo, próximo da época de Jesus, que se chama o Testamento dos 12 Patriarcas. O número 12 das tribos de Israel é um número de uma importância muito grande, porque ele vai ser repetido por Jesus como um número dos seus apóstolos, como se Jesus estivesse fundando um novo Israel, ou dando continuidade. No livro de Apocalipse, nós vamos encontrar um trono cercado por 24 anciãos. São 24 patriarcas. Destes 24 patriarcas,
12 são patriarcas do Antigo Testamento e 12 são patriarcas do Novo Testamento, os 12 apóstolos. Então, a gente percebe que o livro de Gênesis já aponta para coisas que estão para além, lá para o livro, lá para o Novo Testamento. Então, estes filhos de Israel vão assumir. Nós vamos ver aqui a história a partir deste momento. A gente imagina, né, a família de Jacó, mais ou menos assim, né, ou não? Será que houve algum momento em que os filhos se reuniram ao redor assim do seu pai, né, desde o mais velho até o mais novo, desde do primogênito até o menor, de menor idade? A gente vê aqui um dos filhos, está aqui demonstrando, né, a aparência de ter uma roupa diferente das outras, e nós conhecemos bem essa história, né? Os outros irmãos aqui estão com roupas comuns, enquanto que o filho preferido, aliás, note, há uma preferência aqui pelos dois mais novos. Nós sabemos que esse é José pela sua roupa, e sabemos que esse é Benjamim por ser o menor, o mais novo de todos. Mas não sabemos identificar nesse desenho aqui quem é quem, né? Imaginamos que esse seja Jacó e tal, e logo imaginamos que esta é a configuração dos filhos de Israel. Mas as coisas não foram tão simples assim. Nós vamos dar uma olhada aqui, meus irmãos, e vamos dar uma olhada e pegar Jacó justamente no momento em que as maiores angústias de Jacó parece que foram resolvidas. Ele fugiu do seu sogro. Ao fugir do seu sogro, vamos dar uma olhada nisso, acho que é interessante. Deixe-me. Onde é que está aqui? Ok. Né? Só para a gente ter uma ideia, ele estava aqui em Harã. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é um mapa, tá ok? Notem aqui é o mar Mediterrâneo, aqui é a região de Israel. Essa faixa aqui é o que hoje está havendo um grande conflito, que é a faixa de Gaza, ok? Nós temos aqui o Mar Morto, dá até para a gente tentar, né, aumentar um pouco mais, para que a gente tenha esta ideia aqui, né? Tudo isso aconteceu aqui. Este ponto aqui em cima é justamente o ponto onde Jacó deixa Labão e ele começa a seguir em direção. Ele atravessa o rio Eufrates aqui, e ele faz o caminho correndo junto ao rio Eufrates, que era uma rota, né? Seguindo aqui o rio Eufrates, vai passar justamente por Nínive, por Iraque, essa região aqui. Note, aqui é a Turquia, ok? Então, nós temos aqui na região de Harã, okay? Onde hoje é o Kurdistão, foi justamente daí que saiu Jacó, e ele vai descendo, ele passa por Damasco, ok? Que é a capital da Síria, e ele vai descendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, bem mais de perto, conforme as coisas vão acontecendo. Olha só, né? A gente vai tendo aqui algumas bandeirinhas mostrando, deixa eu ver, opa, abrir demais aqui, um minutinho só, e olha só, esta linha vermelha aqui é justamente o caminho que o seu irmão está fazendo. Olha só, Edom, que é o Monte Seir, onde habita Esaú. Esaú, então, sai da capital de Edom, ou do Monte Seir, dessa região aqui, ele sai com 400 homens, e ele vai em direção ao seu irmão. Esse encontro é uma preocupação muito grande. E nós temos também, aqui, perceba, até aqui é onde o sogro de Jacó o persegue. Ele o encontra aqui em Ramote de Gileade. Tá? Labão encontrou Jacó em Gileade e acusou de roubar os ídolos do lar. De fato, Raquel havia roubado os ídolos do lar, e Jacó, sem saber,
estabelece uma palavra que diz, olha, que aquele com quem encontrar que seja morto. Não foi encontrado. Não foi encontrado porque Raquel escondeu, colocou debaixo da sela de um camelo, sentou-se em cima, pediu perdão ao pai, disse, pai, me perdoe, eu não posso levantar, eu estou com o costume das mulheres. O pai entendeu, não quis mexer, mas era justamente ali que estavam escondidos os ídolos. Estavam escondidos os ídolos, ok? Aí Jacó consegue estabelecer uma aliança e ele vem, passa aqui o val de Jaboque. Vamos ver se a gente encontra aqui o rio Jaboque. Eu acho que é esse riozinho aqui, olha só. E aqui no val de Jaboque, não, o Jaboque é aqui, olha só. Né? Deixa eu ver o que é essa linha vermelha aqui. Vamos lá, Jacó foge de Labão. Ok. Tá. Nós temos aqui... Então, note, este lugar aqui também, Manaim, é um lugar onde Jacó encontra anjos, ok? E depois ele se encontra com o seu irmão. Mas nesse caminho aqui, ele tem uma luta com o anjo e ele sai dali aleijado por causa disso, ok? E ele, então, olha só, aqui em Sucote, notem, esse caminho aqui é o rio, né? Aqui no rio Jaboque, ele lutou contra o anjo, e nós temos aqui esse encontro de Jacó com seu irmão, e ele vem para Sucote, e em Sucote, olha só, uma cidade perto do Rio Jordão e Jaboque, Jacó construiu primariamente um assentamento em Sucote após o seu retorno. Depois disso, ele se encontra, note bem, ele vai daqui até Siquém, que é onde nós vamos parar. Só para a gente ter uma ideia, depois aqui em Siquém ocorrem várias provações, ok? Aqui a sua filha é violentada, ele então precisa fugir dessa região, ele vem até Betel, né? Em Betel, ele é uma cidade que fica ao norte de Jerusalém. Esse lugar aqui foi o lugar onde ele dormiu e foi onde Deus o encontrou quando ele estava subindo. E agora que ele está descendo, ele está voltando para essa região aqui. Aqui, no meio do caminho, Raquel dá luz ao seu filho e morre. E aqui ocorre um fato que foi marcante para a vida disso. Ele vai até os Carvalhais de Manre, onde ele encontrou seu pai ainda vivo, ok? Aqui nos Carvalhais de Manre, e ele fixa a sua moradia aqui por perto, nesta região de Manre, onde ele encontra com seu pai. Note que Jacó aqui precisou fugir de Siquém. Tá ok? Então, a gente tem aqui uma ideia das peregrinações de Jacó. Voltando de Padã Arã, que é aquela região lá em cima, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém. O pai de Siquém, o nome da cidade era o nome do filho de Siquém, o nome do pai dele era Amor, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo, né? Que campo é esse? Né? Josué 24 e tal, esse mesmo campo que pertencera, já era do seu pai e do seu avô, onde armar a sua tenda, ele comprou de novo. Por quê? Porque este foi o lugar onde Abraão, Isaque e mais tarde Jacó será enterrado. Ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e ali levantou um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Provavelmente o nome em hebraico seja El, né? El, e El Elohim
né? El, ou Elohim Israel. Então, seria El, Elohim Israel, o nome desse lugar. Só que este lugar era perto de uma cidade onde havia cerca de 300 homens vivendo. Era uma pequena vila, né? Claro, mas uma vila que tinha um povo ali. Ao redor daquele povo moravam os fariseus, moravam os heteus, eram povos que dominavam aquela região. O que aconteceu ali? Ali, os filhos de Jacó começam a ter uma certa proeminência. E aí nós vamos descobrir que, dentre os filhos de Jacó, nós temos uma filha, pelo menos, que é citada. Nós não sabemos se há outras filhas, mas nós sabemos que, vamos nos lembrar, Jacó desprezou a Lia, porquanto Deus a fez fecunda por causa disso. Então, nasceu Rúben, Simeão, Levi, e eu não tenho certeza do nome do próximo, mas depois eu vou dizer. Judá. Judá, os 4 primeiros filhos de Jacó. Simeão e Levi vão ser protagonistas dessa história. Depois, Rúben. E depois, Judá. Nesse nosso estudo, nós vamos ver o protagonismo desses 4 irmãos. Claro que comecinho da história de José, mas Judá vai ter um protagonismo a partir do capítulo 37. Por enquanto, são esses 3 aqui que assumem o protagonismo. Olha só, ora, Diná, filha que Lia dera a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Ela foi estuprada, ela foi violentada. Sua alma, no entanto, se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Ele ficou apaixonado pela moça. Então disse-se quem a Amor, seu pai, consegue-me esta jovem para a esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltasse. Isso aqui é uma coisa, meus irmãos, que a gente vê repetidamente nas histórias em Israel. É um pai que se cala. Um pai que se cala, um pai que não age quando a filha precisa de uma ajuda. Nos 2 casos, nós temos o caso de Davi, temos o caso de Jacó, nós temos aqui uma violência sexual e um calar-se do pai. Ele parece que ele fica sem saber como agir. E ele foi procurado pelo pai de Siquém por amor, porque eles haviam feito negócio e o pai tentou ir lá remediar a situação e tentou colocar essa situação de novo nos trilhos. Então, olha só, quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se, e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Isso era um consenso, era uma abominação o que aquele jovem fizera, mesmo agora ele querendo reparar o mal, mesmo agora ele querendo casar-se com aquela moça. Disse-lhes Amor: a alma do meu filho Siquém está enamorada fortemente da vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas, e habitareis conosco. A terra estará ao vosso dispor, habitai e negociai nela, e nela tende possessões. Então, note, uma proposta aqui de união dos clãs, união das tribos,
E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, quer dizer, me perdoe, eu acho misericórdia diante de vós, eu vos darei o que determinardes, majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes, dai-me, porém, a jovem por esposa. Isso, de certa forma, estava previsto na lei, era uma maneira de reparar, era uma maneira de tentar, de certa forma, espiar o mal que foi feito, se a moça quisesse realmente se casar com ele, e era muito comum que a moça quisesse fazer isso. No entanto, era uma humilhação para o Siquém. O Siquém realmente estava apaixonado, alguma coisa mexeu com o coração dele. Pois bem, quem é que vai resolver essa questão? Não é Jacó. E aí é que entra justamente o protagonismo dos filhos de Jacó. Eles começam a agir com a anuência do pai e começam a negociar. Se bem que, de certa forma, isso já havia acontecido, se você se lembrar lá no livro de Gênesis, que nós já estudamos, quando Rebeca foi quando Eliezer foi até Padã Arã e encontrou Rebeca e quis levar Rebeca para se casar com Isaac, quem conversou com ele não foi o pai de Rebeca, Betuel, foi o irmão de Rebeca, Labão. Então, o irmão de Rebeca foi quem conversou, negociou e tal. Isso é uma maneira dos irmãos tomarem partes, conforme eles vão crescendo, conforme eles vão se tornando adultos, eles começam a tomar decisões e, às vezes, decisões que sobrepujam as decisões dos pais. Isso ocorre nos nossos dias também, né? Nós temos Jacó já avançado em dias, mas ainda firme para tomar decisões. Então, vamos lá. O que diz aqui? Então, os filhos de Jacó, preste bem atenção, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam, e aí, olha só, responderam com dolo a Siquém. Responderam com maldade. Responderam de uma maneira maldosa a Siquém e a seu pai Amor. E lhes disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição, permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então, vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Era uma proposta muito tentadora para o Amor e para Siquém. Habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Note que os filhos estão falando, incluindo o pai, a mãe e toda a família, e estão dizendo, as nossas filhas, eles estão respondendo por Jacó. Ok? Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isto, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade e falaram aos homens da cidade. Estes homens, falando dos israelitas, são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela. Notem que a maneira de falar vai devagarzinho, vai tentando convencer os homens, olha, eles são pacíficos, né? Vamos deixar eles habitarem aqui entre nós e tal. A terra é bastante espaçosa para contê-los.
recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Ok? Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Olha, para você convencer os homens de um negócio desse, não é fácil, não. Não é simples. Ok? Não é circuncisão, era feita com uma faca de pedra, sem anestesia, sem, talvez eles pudessem beber alguma bebida alcoólica, alguma coisa assim. Normalmente ela era feita com crianças, a criança deve sentir muita dor, mas a recuperação da criança é muito mais rápida do que a recuperação de um adulto. E um adulto leva mais ou menos 3 dias, são 3 dias de inflamação, de febre, de infecção e de tudo isso. É uma operação arriscada. Você convencer 300 homens a fazerem isso, é porque Amor e Siquém eram muito benquistos entre os siquemitas, entre os habitantes daquela região. Tanto é que o nome da cidade era o nome do filho de Amor. O seu gado, eles estão dizendo, olha aqui, eles estão tentando convencer, as suas possessões e todos os animais não serão nossos. Eles começam a olhar e dizer, de fato, eles são ricos, a gente vai enriquecer com eles. Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Notem que passou pela porta, seria circuncidado. Houve ali circuncisão de muita gente. Ok? Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, e aí a gente pode entender o seguinte, que aquela negociação foi liderada por Simeão e Levi, mas que os irmãos todos, a família toda deve ter participado da conversa. Não foi tão simples assim. Ok? Mas quem tomou a iniciativa de agir daquela maneira foram Simeão e Levi, respectivamente o segundo e o terceiro filho de Jacó, filhos de Lia, que a Diná era irmã deles por parte de mãe e de pai. Ok? Os outros que eram filhos das outras, filhos de Bila, filhos de Zilpa e filhos de Raquel, que era somente um até então, talvez não tivessem uma preocupação tão grande assim por não ser tão ligado e tal, mas a solidariedade era a mesma. Só que quem tomou a atitude foi Simeão e Levi, irmãos de Diná. Tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Eles não tinham como reagir. Passaram também ao fio da espada a Amor e ao seu filho Siquém, depois de ter feito um acordo com eles. Tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade. Então, os outros filhos, notem bem, os outros filhos só aproveitaram e falaram, a cidade está cheia de mortos. Foram lá, saquearam a cidade, porque a sua irmã fora violada, levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens, todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas, deixaram tudo devastado. Levaram as mulheres embora. E nós podemos dizer que eles fizeram com as mulheres dos siquemitas exatamente o que o Siquém tinha feito com a irmã deles. Só que percebe como há uma desproporção, né? Aquela coisa da palavra de Deus de olho por olho, dente por dente. Não, não, não. Aqui é a vingança do Oriente, é aquela vingança, a vendetta que nós vamos fazer e vai ser muito pior. Muito pior. As mulheres foram levadas cativas, pilharam tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi, vós me afligistes
e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído eu e a minha casa. Responderam, abusaria ele da nossa irmã como se fosse uma prostituta? Percebam que os filhos não aceitaram a repreensão do pai. E aí a gente começa a perceber que Jacó aparentemente está perdendo aqui, está perdendo o controle sobre os seus filhos. Ele, então, foge. Lembrem-se que nós estávamos dando aqui uma olhada nesse texto, né, no Atlas. A gente tem aqui a Gênesis 34, né? Gênesis 34, nós temos aqui, né, a viagem para Siquém, que é justamente esse nosso mapa aqui. Deixa eu mostrar para vocês de novo, apenas para vocês entenderem o que aconteceu. Ele estava vindo nesta direção, do lado de cá, que é o Rio Jordão, ok? É o Rio Jordão. Desse lado hoje fica a Jordânia, aqui fica Israel. Esse lado aqui, até aqui embaixo, é a faixa de Gaza, ok? E eles estavam aqui em Siquém. Como aqui houve toda essa confusão, os filhos dele fizeram com que ele se fizesse odioso aos olhos dos siquemitas, então ele foge dali. Ele vem aqui no meio do caminho, morre a ama de Rebeca. Eu ainda não entendi como a ama de Rebeca, que é mãe, estava junto. Pode ser que ela tenha ido ao encontro para se encontrar, nós não sabemos. Nós sabemos que a ama de Rebeca também, deixa eu ver, a Lomba-Cut, no lugar de Betel, onde Débora, ama de Rebeca, foi sepultada. Ok? Gênesis 35, 8. Eles chegam em Betel. Betel é aquele lugar onde Jacó teve um sonho. Então, notem que um ciclo se fechou. Ele foi a Padã-Arã e voltou. Ele está voltando aqui a Betel. Quando ele chega em Betel, né, Deus, antes disso, né, fala com ele e diz assim, diz Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias, Gênesis 28, 11, da presença de Esaú, teu irmão. Ele agora está fugindo de Sequimita. Parece que a vida de Jacó é fugir, né? Ele foge de Esaú, depois ele foge de Labão, ele tem medo de encontrar com Esaú, ele se reconcilia com seu irmão, ele vai a Siquém, em Siquém os filhos aprontam, e aí ele se torna odioso em toda aquela região, que mais tarde será a região de Samaria. É nesse lugar de Siquém que a mulher samaritana encontra com Jesus. O nome da cidade agora é Sicar, mas é por ali, é aquela região. E foi ali que Jacó construiu um poço, quando ele habitou ali. Ok, então olha só. Então Jacó disse à sua família, a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Notem que o paganismo dos seus parentes, lembra que Raquel roubou os ídolos? Notem que o paganismo havia se apegado àqueles que estavam com Jacó. E aí Jacó diz, agora Deus falou comigo, eu estou indo para Betel, estou indo para o lugar onde eu fiz um compromisso com Deus, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, essas argolas de ouro,
E Jacó as escondeu, deveria ter destruído, mas ele as esconde debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, Deus fez cair sobre os povos e as nações ali circunvizinhas um terror. O terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Então Deus está aqui ainda protegendo o seu patriarca. Assim, chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, o Deus de Betel, o Deus da casa de Deus, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão, na ida. Morreu Débora, mãe de Rebeca, Rebeca que é a mãe de Jacó, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó. Nós temos essa mesma bênção em Gênesis 32, 28, quando ele luta com o anjo. Já não te chamarás Jacó, sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E lhe chamou Israel e disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo, multiplica-te. Note que é a repetição da bênção dada a seu pai, a bênção dada a Abraão, mas é a bênção inicial para toda a criação, para todos os seres vivos. Então, ser fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Notem, Gênesis 17, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Essa é a bênção de Abraão. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então, foi uma visão clara de Deus. Então, Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel, que já era o nome, mas ele confirmou. Bom, nós vamos ter ainda mais um filho. Até agora, Jacó está com 11 filhos. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, que é perto de Belém, deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, ao expirar, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, que significa filho da minha aflição. Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim, filho da minha alegria. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben, o mais velho, e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel o soube. Não fez nada. Eram 12 os filhos de Israel. A partir daqui, meus irmãos, vocês vão ver que nós temos aqui aquele final de ciclo, né? Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Issacar, José, Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, Gad e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que nasceram em Padã Arã, e o Benjamim, que nasceu lá em Belém. Veio Jacó a Isaque, seu pai, ele estava vivo ainda.
a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Aí nós vamos ter uma sessão toda dedicada, praticamente o capítulo 36 inteiro, dedicado a Esaú, aos príncipes de Esaú, aos descendentes do Monte Seir, e nós temos aí correspondências importantes. E, por fim, né, nós temos os reis e príncipes de Edom, ok? E o capítulo 37 vai nos colocar aqui, olha só, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. E aí, tendo José 17 anos, nós vamos entrar no ciclo de José e nós vamos ver o que é que aconteceu com esta família tão bonita, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós estamos falando aqui do protagonismo dos filhos de Israel. Aqui nós temos uma cena, acho que é pintada por Rubem, uma cena muito famosa, que é, claro, estilizada e tal. Essa é Raquel. Raquel acabou de dar à luz a Benjamim, ele chamou de Benoni, ela morreu. Jacó está angustiado com a morte da sua mulher amada e ele troca o nome do seu filho. Vamos dar uma olhada aqui no que nós podemos deduzir desse ciclo de Jacó, né? Diná e os siquemitas, nós temos aqui essa tragédia que aconteceu com Diná. Por causa dessa tragédia, Simeão e Levi obrigam os siquemitas à circuncisão. Essa circuncisão resulta numa matança feita por Simeão e Levi, e isso vai ter consequências muito importantes lá na frente. Depois nós vamos ver. Jacó, obedecendo a ordem de Deus, vai para Betel, que é o lugar onde ele havia encontrado com Deus pela primeira vez. Ali Deus lhe aparece e ele lhe erige um memorial, né? Depois disso, nós temos a morte da ama de Rebeca. Rebeca já havia morrido há muito tempo. E nós temos aqui, perdão, aqui, né? Raquel dá à luz ao seu 12º filho, Benoni, e morre. E Jacó, então, muda o nome de Benoni para Benjamim. Ok? Nós temos, então, os 12 filhos de Levi. Olha aqui, o primeiro filho é Rubem, Simeão, Levi e Judá. Nasceram esses 4. É possível que tenha nascido a Diná, né? Talvez aqui, nesse momento. Depois, a ordem exata não é essa, mas essa é a ordem dos filhos que nasceram. Aqui, provavelmente, Dan e Naftali nasceram de Zilpa, ok? Mas aí Gade e Asher nascem de Lia também. Aí nós vamos ter aqui a Issacar, que é filha de Bilha, e acho que também Issacar, e puxa, o nome dele está desaparecido aqui de baixo, mas vocês estão vendo aí o nome dele, né? Aí então nasce José de Raquel e, por fim, Benjamim. Nessa questão aí surge justamente essa questão: quem é o primogênito? O primogênito é Rubem, né? Só que parece que a coisa não é bem assim. Olha só, lá no livro de Deuteronômio, versículo 21, versículos 15 a 17, diz o seguinte: pode acontecer que um homem tenha 2 mulheres e ele goste mais de uma do que da outra. É o caso de Jacó. Cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é o filho da mulher de quem ele gosta menos, que é o caso de Lia. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, que foi o que Jacó fez. Ele dá aquela túnica, depois nós vamos ver o significado da túnica que ele dá a José,
como símbolo de que José seria o filho primogênito. E ele está quebrando flagrantemente a lei. Claro que essa lei ainda não foi instituída, talvez até ela tenha sido instituída para evitar esse tipo de injustiça, dando-lhe os direitos de primeiro filho. O pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois este é o primeiro, não é uma questão de quem eu quero. É o meu primeiro filho. E os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Vejam bem, olha o que aconteceu aqui. Nós temos Léa, né? A serva de Léa, que é Zilpa, Raquel e a serva de Raquel, que é Bila. Então, nós temos os filhos de Léa são Rúben, Simeão, Levi, Judá. Aí parece que ela parou um pouco. E aí, então, Raquel vai pedir a Bila e vai nascer Dan e Naftali. Aí a Léa fala, bom, mas eu também tenho a minha serva. E aí, então, da sua serva nascem Gade e Azer. E aí, então, Issacar e Zebulon nascem de Léa, e aqui nós não temos em que momento nasce a filha de Léa. Léa teve, então, 2, 4, 6, 7 filhos, contando com Diná, isso se não houver outras filhas aí no meio do caminho. Raquel teve José, e a José foi dado o direito de primogenitura por Jacó. Isso é um problema tão sério, meus irmãos, que esse problema vai continuar logo depois que as tribos se reúnem lá. Davi e Salomão tiveram problemas com isso por causa dessa coisa do pai dar preferência a José, porque José tem 2 filhos. Olha só, quando você vai contar as tribos de Israel, você descobre que José não é contado entre as tribos. Por que José não é contado entre as tribos? Porque ele recebeu porção dobrada. Os seus 2 filhos são contados entre as tribos. As tribos são Simeão, Manassés e Efraim. Só que Efraim, que era o mais novo, passou na frente do mais velho, também por conta de um ato de Jacó. Então, notem, sempre que se citam as 12 tribos de Israel, José não é citado, mas ele está ali com 2 filhos representando 2 tribos, como se José tivesse recebido porção dobrada. Estão percebendo como essa questão dos filhos é complicada? E olha que interessante, a Bíblia ainda vai nos dizer uma coisa muito séria. Eu fiz aqui uma lista das passagens onde aparece a palavra, né, primogênito, né? Então, no dia em que fizer herdar os seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito de primogenitura é dele. Olha que interessante. 1 Crônicas 5 diz o seguinte, olha, quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Está aqui, olha, 1 Crônicas 5, 1. E 1 Crônicas 5, 2 diz sobre Judá, que é o 4º na linha de sucessão. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, que é Davi. Porém, o direito de primogenitura foi de José. Então, meus irmãos, aqui nós já temos coisas nos falando das profecias futuras que dizem respeito a José, a os filhos de Israel, e nós vamos entender este processo, como é que estes filhos de Israel vão agir, coisas que eles vão fazer e que vão ter importância futura
na história de Israel. Ok? Nós precisamos aqui, então, entender que todas estas coisas são aquelas coisas que estão no texto, e nós aqui tratamos, então, da preeminência dos filhos de Jacó. E agora nós vamos entrar na parte mais emocionante, na minha opinião, desse texto de Gênesis, que são as histórias referentes a José. Mas não se engane, não. José tem a sua história começando no capítulo 37. O capítulo 38, nós ainda temos um quarto filho, que é Judá. E nós vamos entender como é que Judá quase ficou sem descendência e de como essa descendência foi também, através de artimanhas e uma série de coisas, dada a Judá, e ele pôde se tornar o ascendente ancestral do rei Davi e, portanto, de Jesus Cristo. Deus te abençoe, que você possa ter aprendido muita coisa hoje e que esse texto possa ter abençoado a tua vida. Nós vamos encerrar e eu peço a Deus que abençoe a tua vida e o teu coração, em nome de Jesus. Até semana que vem, se Deus quiser.